Fala meus amigos aí, como é que vocês estão, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergne. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios. E no vídeo de hoje vamos falar sobre a estagflação. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A gente tem vídeo aqui sempre segunda e quinta às 12h05. Vamos para o conteúdo. Bom, meus amigos, a combinação de baixo crescimento econômico com inflação é chamada aí no jargão econômico de estagflação. E basicamente o que é isso? É quando a gente tem um cenário de elevação significativa de diversos preços da economia e ao mesmo tempo baixo crescimento econômico. Por que está se discutindo essa possibilidade no momento que a gente está vivendo agora, onde a gente tem uma série de situações complexas acontecendo no Brasil e no mundo? Justamente por conta das medidas que vêm sendo tomadas pelos governos e os reflexos de uma série de fatores que são correlacionados e que infelizmente não vêm contribuindo de maneira positiva para o desenvolvimento e o crescimento aí dos países e das. Primeiro fator interessante para a gente ponderar é a gente entender exatamente o que é a inflação, né? Analisando aí pela ótica do liberalismo clássico, do ponto de vista da economia, a gente vai observar que a inflação, na verdade, nada mais é do que a desvalorização da moeda. Inflação, portanto, é uma questão monetária. E por que a gente diz isso? Porque as coisas elas têm sim um valor e um preço que ele é apurado ali conforme os desejos individuais ali de trocas e tudo mais. Mas quando há um estímulo monetário, ou seja, quando há mais impressão de moeda, fabricação de moeda, há toda uma questão em cadeia que acontece por conta disso. E essa questão em cadeia tende a levar à inflação, e é justamente o que a gente está vendo agora. Em 2020 a gente teve aí um problema muito grave no mundo inteiro, vocês já sabem do que se trata, e o mecanismo que foi escolhido de maneira quase que comum para todo mundo, foi quase que uma receita de bolo de todas as nações desenvolvidas, foi basicamente imprimir dinheiro, dar o dinheiro para o povo ficar em casa. Só que quando a gente faz isso, quando a gente imprime dinheiro, quando a gente gera fluxo de caixa sem ter produção, a gente dá toda uma sinalização para uma cadeia de negócios que se desenvolvem de maneira correlata e que não é necessariamente a mais adequada. Por que disso? Vamos fazer uma conta simples aqui, tá? Vamos supor que a gente tem ali um país que seja um dos grandes produtores de todo tipo de material no mundo, que ele fique lá no Oriente, tá? Não vou dizer o nome do país, mas vocês provavelmente já sabem qual é o país. E aí, vamos ponderar que existem nações que, portanto, compram desse país com alguma frequência. Então, essas pessoas que antes estavam ali vivendo suas atividades produtivas, por conta de uma determinada política que foi estabelecida, passam a ficar em casa e receber dinheiro para ficar em casa. O que essas pessoas vão fazer? Consumir, né? Naturalmente. E aí elas vão começar a consumir e aí alguns produtos podem começar a entrar em escassez, já que a produção ela também parou. Assim como as pessoas ficaram em casa, parte significativa dos países que são produtores também ficaram em casa. E as pessoas continuaram consumindo, os estoques foram sendo consumidos de diversos produtos e houve uma sinalização para quem produz determinados produtos, como por exemplo o petróleo, de que ali a população estava mudando ali o seu modelo econômico, que o combustível fóssil ele não era necessariamente o melhor para a nossa sociedade, e grandes investidores, portanto, começaram a avaliar se fazia sentido continuar investindo na produção de novos poços de petróleo, investindo nos estudos para poder encontrar ali outras bacias e continuar ali a sua produção. Bom, quando a gente junta tudo isso numa escala global, a gente observa que houve um estímulo para o consumo de maneira desordenada, sem a correlação com a produção e, portanto, o mundo inteiro começou a ter falta de diversos produtos. Os fornecedores estão trabalhando para dar conta da demanda, mas não estão conseguindo, portanto, alimentar todo esse mercado que agora retoma ali as suas atividades
e busca de alguma maneira suprir essas necessidades. Então esse crescimento de demanda de maneira artificial não foi pela produção, não houve aumento da produção de riqueza, houve na verdade distribuição de papel moeda, fez com que o recurso em si, o dinheiro em si, perdesse valor. E a gente observa aí, tomando o Brasil como exemplo, a inflação brasileira já ultrapassa aí os 2 dígitos, a inflação nos Estados Unidos já bateu aí os 8% nos últimos 12 meses, um número inimaginável para a realidade econômica deles. E olha que eles são a moeda de troca internacional, ou seja, o mundo inteiro precifica seus ativos em dólar e ainda assim eles estão com uma dificuldade muito grande de conseguir gerenciar a elevação desses preços, que não é levada ao acaso, não acontece de maneira espontânea, né? Ela é estimulada pelos bancos centrais. Os bancos centrais que imprimiram muito dinheiro, deram para a população e, enfim, fica por isso mesmo. Aí você deve estar se perguntando, sim, Israel, mas você está querendo dizer o quê? Que está todo mundo errado e que é assim? Não. Estou dizendo que a medida normalmente mais fácil para os governantes é justamente imprimir o dinheiro e deixar a responsabilidade por isso para outras pessoas lidarem. Infelizmente, essas outras pessoas somos nós ali, a população. Porque o que acontece no frigir dos ovos? É muito mais fácil para qualquer governante dizer que está imprimindo dinheiro e dando para a população do que dizer de outra maneira, dizer, gente, olha só, eu vou pegar o seu dinheiro do futuro, e não é o futuro no longo prazo, no futuro do curto prazo, e vou desvalorizar para lhe dar um pouco de dinheiro aqui agora, que você não vai poder conseguir comprar as mesmas coisas que você comprava há 1, 2 anos atrás, porque o dinheiro vai ter se desvalorizado. Essa é a medida populista, meus amigos, infelizmente, que foi adotada por grande parte das nações desenvolvidas e em desenvolvimento e que agora estão colhendo o resultado disso, que é infelizmente um aumento da inflação, ou seja, uma desvalorização da moeda, e, na mesma medida, tomando medidas para tentar conter essa inflação, medidas que essas que estão estimulando, infelizmente, a diminuição da criação de novos postos de trabalho, de novos negócios, justamente porque a medida ortodoxa mais comum é aumentar os juros. Quando a gente aumenta os juros, a gente desestimula o investimento, desestimula a criação, portanto, de novos postos de trabalho. Então, a reflexão que eu faço aqui é o seguinte: até quando a gente, enquanto população, vai aceitar que medidas que são travestidas ali de boas intenções prejudiquem o poder econômico e prejudiquem a nossa geração de riqueza? Até quando a gente vai tolerar esse tipo de coisa? Eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas infelizmente dar dinheiro não dá certo para ninguém. As pessoas necessitam ter a sua autonomia, a liberdade de poder produzir, de poder desenvolver suas atividades, buscar ali exercer o seu ofício e a partir daí, enfim, viver sua vida conforme lhe convier. Mas infelizmente o que a gente viu e continua observando são economias inteiras indo aí para uma situação de bastante dificuldade por medidas que foram tomadas e num primeiro momento houve ali quase que uma aceitação natural, assim, poxa, que legal, a medida para ajudar e tudo mais, mas a gente observa que existe ali uma certa ação que na verdade vem sendo desenvolvida não com o intuito de efetivamente contribuir para o que de fato é o que faz sentido segundo as leis econômicas. Ou seja, oferta e demanda é uma questão que não tem muito que a gente discutir. Se um produto ele tem grande oferta e ele tem baixa demanda, a tendência é que o preço dele diminua. O sentido inverso, ou seja, um produto que tem muita demanda e pouca oferta, o preço dele sobe. Quando há impressão de dinheiro, quando há esse tanto de auxílio emergencial e o nome que a gente quiser dar, a gente começa a injetar muito dinheiro na economia, mas não tem produto suficiente para dar conta da demanda que vem a partir desse dinheiro que foi criado de maneira artificial. E aí os preços sobem. E infelizmente quem sofre com isso? Quem tem a menor capacidade de se proteger contra esses arroubos aí inflacionários dos governos, que é infelizmente a classe social que tem menos recursos, né? E são esses justamente os que são utilizados infelizmente como massa de manobra por essas medidas e que portanto são aqueles que vão ser os primeiros impactados pelo resultado dessas medidas, pela consequência dessas medidas que foram tomadas.
Então, meus amigos, a reflexão que eu deixo no vídeo de hoje é justamente isso. Até quando a gente vai aceitar esses arroubos populistas interferindo de maneira negativa na nossa economia? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações. Valeu e até o próximo vídeo.